assim, ele tinha Pensava um olhar no ser social, humano, né? ele pensava nas pessoas, no ser humano, e aquilo tocava a gente, aí foi o voluntariado, foi O a trabalho do força seu de vontade. pai te inspirou, então, assim, a ser hoje a pessoa que você é, a formação que você tem, foi toda a inspiração vinda do legado do seu pai. Não? Fala, galera! Tamo aqui no Além da Visão, mais esse dia especial e hoje uma presença aqui bem interessante, uma pessoa aí que hoje veio trazer sua história para poder a galera tá conhecendo quem? Rodolfo Levenhag, coordenador, já foi presidente da APADEF, uma associação maravilhosa em nossa cidade de Volta Redonda. Fala, meu brother, como é que você tá, cara? Boa noite. Pô, Que eu tô honra. ótimo, feliz de estar aqui com vocês. Pra nós é um prazer te receber aqui pra você poder falar de sua história. Que bom, cara. Agradecer muito aí o convite, essa oportunidade de estar junto. A gente, né, Que já bom. esteve junto em outros momentos, mas Exatamente. tava ansioso para poder bater esse papo aí com vocês. Seja bem-vindo, cara. Poxa, pra nós é uma honra receber você aqui. Muito Beleza? obrigado, irmão. Então, aqui do lado, meu irmão Marcel, brabo. Olá a todos. Olá, Rodolfo. Prazer enorme tê-lo aqui conosco. Mais esse podcast aqui do nosso canal Além da Visão. Isso aí. E antes de começar a nossa entrevista, importante aqui, galera, é pedir o like, que é muito importante. Isso aí, galera. É o like, vai ajudar bastante esse vídeo ser propagado para mais pessoas, né? Que é muito importante essa história hoje do Rodolfo aqui com a APADEF. Então, galera, dá o like e não se esqueçam de se inscrever no canal também, porque aí vocês vão receber o sininho das notificações nos nossos próximos vídeos. Isso pra gente que é muito importante. Isso tá bom? mesmo. Isso aí, galera. Então, vamos lá. Rodolfo Levenhag, conhecido popularmente aí como Dodô, carinhosamente, Dodô, da APADEF. Me fala a sua história, cara. Eu sei que é uma história bem comprida aí, mas como é que foi que começou com seu pai? Eu sei que tem uma história bonita entre vocês, que tem seu irmão que é falecido hoje, mas foi um dos que inspirou a APADEF, né? Conta pra gente. Isso. Então, a história normalmente, né, que envolve pessoas com deficiência, né, sempre envolve muito o contexto da família, Isso. né, dos amigos. Aham. E então a gente já, pelo nome da APADEF, né, Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Físicos de Sim. Volta Redonda. O nome também, ele está bem ligado à própria ideia, né, na época da APAI. Sim. Né, a APAI veio antes, e Associação, né, de Pais e Amigos dos Excepcionais. Aham. E aí a APADEF puxou um pouco porque era voltado para os deficientes físicos, né, na época. A APADEF, eu sempre digo que ela nasceu da sociedade. Sim. Ela nasceu porque famílias que tinham filhos Com ou deficiência. pessoas, entes queridos, parentes com alguma deficiência, e naquela época a APADEF era deficiência física, Aham. eles se reuniam, né, para trocar experiência. Né? Especificamente, no caso do meu pai, da minha família, foram amigos, né, que identificaram ali que aquelas famílias, outras famílias tinham algum parente, algum filho, alguém com deficiência. Então, meu Sim. pai trabalhava na CSN, conheceu a família Dalboni, que o Emanuel também, que foi um dos fundadores, tinha também o Péricles, né, o filho com deficiência, também com distrofia muscular. Sim. E aí outras pessoas, como o professor Lund, e outras famílias. E eles fizeram uma conexão entre eles, inicialmente contato, Sim. e a proposta era a gente pegar um pouco da experiência de cada um. Quais são os profissionais que atendem, as especialidades, qual é a prática, qual é a conduta, como é que vai fazer. Então eram reuniões, né? Sim. Antes de formalizar. Isso foi em que ano? Só pra gente contextualizar, dar um contexto histórico aí. Então, a APADEF foi fundada em 82. Na Tem verdade, bastante tempo. meu irmão nasceu em 77. Sim. Então, 77, 5 anos, mais ou menos. Coloca aí, meu irmão apresentou os primeiros sintomas com 4 anos de idade. Então, foi em 81. Então, assim, essa discussão foi muito do ano de 81 e 82 até a fundação da APADEF. Tá? Ai, Marcel, quase a sua. Minha idade. A APADEF tem a minha idade, eu nasci em 82. Exatamente. E você é o irmão, você é mais novo que o seu irmão? Não, era o que tinha caçula. deficiência? Ele era o caçula. caçula da família. Sim, você é o caçula. Não, meu Ele irmão era o caçula. caçula. Hoje, Ah, atualmente, tem um irmão mais velho, eu era o do meio, agora eu sou mais novo. Aham. E aí você, no caso, no início o seu pai ele foi o presidente da APADEF? Como é que foi o início? Foi. Meu pai foi o primeiro presidente Aham. da APADEF.
ele... Engraçado, no ano de 82, né, depois de alguns estudos, né, sobre terceiro setor, a gente verificou que esse período de 82 foi um período onde muitas organizações de cunho social, associações, surgiram. Era um movimento, nessa época teve um movimento que foi muito aflorado, de movimento da sociedade, né? Quando digo a sociedade, é a sociedade se mobilizando, se envolvendo para poder atender demandas da própria sociedade, muitas vezes pela ausência do poder público e outras vezes pela realmente a existência de muitas demandas, muitas necessidades, específicas até. Geralmente onde o Estado não alcança, né? Geralmente ele recorre ao terceiro setor mesmo, né? As associações, as ONGs, né? Nos problemas onde o Estado não alcança, não é isso? Sim. Não é isso o propósito? Sim. Porque muitas vezes são situações bem específicas, né? No caso de atendimento de pessoas com deficiência. Então, uma época que, se a gente reportar lá atrás, você tinha, assim, serviços especializados, muito limitado, pouca oferta. Então, assim, a própria sociedade, na falta de determinados serviços, né, eles se mobilizam para poder buscar o melhor aí para o seu ente querido, para o seu parente, para alguém próximo que está passando por aquela necessidade, que tem aquela necessidade. Então, foi assim, foi nesse período, né, que já era naquele período muito aflorado para novas organizações que vinham da própria sociedade civil organizada, a sociedade se organizando para realmente suprir alguma necessidade, né? A história do meu irmão meu irmão, assim, pra gente, pra família, né, não apresentava nada, a gente não conseguia, né, visualizar nada. E meu irmão, na idade de 4 anos, mais ou menos... Qual o nome dele? Diogo Levenhagem. Diogo Levenhagem. O Diogo começou a apresentar algumas dificuldades de movimento, de firmeza, enfim. E isso foi percebido na escola, né? Aí, nesse período que a escola alertou a minha família, né? Daí a importância das escolas, né? Que geralmente são os primeiros a perceberem quando alguma criança tem alguma dificuldade, né? Sim. Principalmente até visual também. Até visual, e aí? Isso foi fundamental, né? Esse contato da escola, essa informação vindo da escola, foi que alertou a família, né? Acho que para toda a família, hoje eu vivo isso muito na PADEF, né? Para toda a família, lidar com essa informação é muito difícil, né? Então, porque primeiro fica sem chão e depois precisa buscar, né, serviços, né, as reabilitações. Sim, começar pelo laudo, né? O laudo, o que tem, né? Hoje eu vejo muito isso. Nossa. O que ele tem? Para tratar, a gente precisa saber o que tem. Exatamente. Um laudo. E aí, naquela época, também uma correria muito grande. Os médicos, para poder dar um laudo, enfim, foi muita viagem, teve que sair daqui, uma equipe do Sul, consulta a profissionais fora do país, enfim. Aí é uma luta muito grande, que também vejo isso nas famílias que têm pessoas com deficiência, né? A família, a maioria das vezes, eu acho na grande maioria, eles lutam muito por informação. Eles que conseguem realmente promover uma mudança, né? Porque é a luta dessas famílias. Eu digo lá na PADEF hoje, falo, gente, é uma associação. A gente precisa de todos engajados, a gente precisa da participação de todos, não só aqui vindo receber um serviço, a gente precisa que vocês tenham uma atuação efetiva, né? Exatamente. Sejam atuantes, de fato, porque a associação existe para vocês, existe pela sociedade, através da sociedade. Então, e aí foi, né? Até conseguir um laudo, e aí já é outro momento difícil, né? Porque você tem que lidar ali a realidade, que antes você tem uma expectativa de ter a confirmação de algo. E aí, quando você tem a confirmação de algo, que muitas vezes, né, no caso do específico da minha família, é algo severo, né? Então, assim, olha, é uma doença progressiva, degenerativa, né, neuromuscular, e ela é uma doença muito agressiva, né? Então, assim, aí você vai ter que lidar com a realidade do laudo, né? Sim. Saber que dali para frente... Essa doença, ela vai paralisando os músculos, é isso? Vai perdendo toda a parte muscular, né? Entendi. Meu irmão faleceu com 11 anos, Caramba. E aí ele foi perdendo os movimentos. Ele corria, andava, brincava, aí ele foi perdendo os movimentos. E depois ele não tinha movimento nenhum, né? É uma coisa genética, autoimune? O que é? Tem alguma noção? Ele tem uma indicação de genética, de fundo genético, sim. Tá? E aí foi aquela questão da qualidade de vida, né? Porque quando a ficha cai, de que realmente você vai ter que passar anos da tua vida, os próximos anos, com cuidados especiais, né? Cuidados especiais bem complicado, envolve todo mundo, né? Família toda. E nessa época, então, foi em 1982, né?
Sim. que a Padef surge no cenário social. E como é que foi? Foi seu pai, o fundador, os sócios fundadores da... Foram vários, né? Vários, né? Emanuel Dolboni, professor Lunge, meu pai, e eles foram mobilizando amigos mais próximos, né? Que eram envolvidos, sensíveis com a causa, e aí eles conseguiram montar um quadro de diretores, de conselheiros, e a partir disso a Padef passou a existir. Não tinha ainda aquela sede, né? Hoje a sede antigamente era no mesmo lugar? Não. Depois foi uma evolução, né? Depois a Padef conseguiu um terreno, que é o terreno do Retiro. Esse terreno é uma cessão, foi feito pelo município, na época, salvo engano, do Benevenuto, como prefeito. E eles tinham um prazo para construir, né, a sede. Senão eles iam perder o terreno. Aí eles conseguiram, através... A CSN sempre teve muito presente, né? O meu pai foi funcionário da CSN, o Manuel também. Existia uma relação próxima. E aí, naquela época, eles conseguiram... Eu acho que era um barracão que era utilizado pela CSN. Eles estavam fazendo outras construções. E aí eles compraram, no preço bem simbólico. Tinha uma área de assistência social da CSN que acompanhava diversas organizações e projetos em Volta Redonda. E eles conseguiram... esse espaço, que era um barracão, levaram para lá e colocaram isso lá no terreno, e ali a Padef passou a ter uma sede, né? Uma sede própria, um local para atendimento. Né? O início, ou seja, assim, começou bem simples mesmo, né? Bem e simples. hoje você vê a Padef é uma estrutura bem grande, é uma das maiores associações aí do estado do Rio. Hoje a Padef eu posso considerar... É um orgulho para Volta Redonda. né? Para Volta Redonda é um grande ganho, porque eu conheço algumas associações, já viajei a alguns lugares. Eu já fui no Rio, né? Em Niterói temos lá a Andef, né? Que é uma associação muito estruturada, grande. E eu posso dizer que a Padef está nesse nível aí. Então, assim, é uma associação que tem um padrão muito bom, né? Excelente. E que hoje atende todos os segmentos, praticamente, né, Rodolfo? Sim, a Padef também, esse processo é um processo, né, de 41 anos. A Padef bastante completou tempo, 41 anos. Então, assim, desde o início, né, daquelas reuniões nas casas, você ir lá e regularizar a situação da organização através de estatutos e tirar toda a documentação, depois conseguir um espaço, depois construir, né, e aí foi o barracão. Aí depois passou uma outra etapa de construção do assédio, que é definitiva. E aí sim, trazendo profissionais. No início, os profissionais muitas vezes voluntários, outros profissionais através do RPA. Enfim, e a gente tentando criar uma equipe, né, multidisciplinar. E aí esse processo foi acontecendo, foi avançando. Né? Hoje, realmente, pelo que eu vejo, a Padef, pela atuação, a gente atende os 12 municípios. Aqui próximos. Vocês atendem, então, não só a Volta Redonda? Não só a Volta Redonda. Outros municípios? Eu tive casos de pessoas que estavam vindo de Queluz, eu já tive alguns casos de Bananal, que é São Paulo e é próximo aqui, fica mais próximo para vir para o tratamento aqui. Eu tenho casos de famílias que moravam em outros municípios menores, mudaram para Volta Redonda porque os filhos eram atendidos na Padef, eles queriam estar muito mais perto do atendimento para poder oferecer mais, né, mais condição. Então, assim, tem muitos relatos, assim, que a Padef, na verdade, o alcance hoje tem Piraí, Pinheiral, Barra Mansa, vários de Barra Mansa. Então, a gente atende realmente regionalmente hoje. As complexidades que hoje, me fala sobre o que a Padef hoje atende, assim, existe uma avaliação antes, uma especificação, porque deficiência física, quando você fala, você abrange todas as deficiências, ok? Então, assim, eu sei que a Padef, ela pega bastante segmentos como deficiências múltiplas, né? No caso, um cadeirante que tem uma deficiência visual, no caso. Como é que vocês fazem esse trabalho para poder tá mantendo essa característica da Padef, esse perfil? Porque quando vocês começaram foi com o Diogo, né? Sim, foi assim, perfil mais voltado... inclusive que o primeiro estatuto da Padef, ele trazia um rol, né, de patologias. Sim. Quais seriam as patologias seriam atendidas, né? E elas, de fato, elas limitavam na deficiência física. Sim. Só que a gente já discutia se esse rol ele era exemplificativo ou taxativo. Aí o entendimento era que não era taxativo, não era limitado só aquelas patologias, né? E sempre voltados para alguma limitação ou deficiência física. Aí, no caso,
sempre atendeu reabilitação, né? Sempre trabalhou com reabilitação. Equipe multidisciplinar para pessoas com deficiência física. Só que a PADEF vai se adaptando. Vai se adaptando à realidade, né? Vão surgindo diversos outros casos. A demanda vai aumentando, né? Sim, tanto demanda como também o perfil do usuário, né? Então, assim, sempre teve uma preocupação muito grande de não sair muito do perfil, porque a PADEF desenvolveu uma equipe técnica para atender pessoas com deficiência física. Sim. Mas só que tinha uma coisa que sempre batia na porta e isso não tinha como rejeitar, mexia muito com os diretores da época, todos eles. E as pessoas falavam, gente, é difícil a gente recusar o atendimento. Né? A pessoa precisando, né? E você imagina famílias que precisaram de atendimento para os seus filhos, recusar o atendimento de uma outra pessoa. E aí, muitas vezes, as pessoas elas batiam nas portas em diversos outros locais e não conseguiam o atendimento. Aí ficava aquele impasse. Como é que vai? Então, assim, observava isso, tentava inserir em algum tipo de atendimento, de acompanhamento, mesmo que psicológico, para aquela pessoa ser acolhida, né? Fazer o acolhimento. E aí, depois, a gente ia procurando profissionais que tivessem algum perfil. Sempre assim, trazia com uma carga horária menor, ele começava a atender aquele caso específico, outro. Sempre o objetivo era não recusar. A gente sabe que é difícil, até hoje, muitas vezes, bate algum outro perfil que a gente fica um pouco inseguro daquele momento, mas a gente nunca fecha a porta, porque a ideia vamos dialogar aqui, vamos ver se tem outro local, vamos ver se o trabalho da assistência social a gente consegue fazer uma avaliação de uma parceria, faz avaliação, busca um apoio para fazer uma avaliação, para a gente ter, né, a família ter um apoio, ter uma orientação. Então, assim, esse é o objetivo. Evidente que na prática, às vezes, alguma coisa foge, né, essa vontade nossa, mas sempre foi assim. Então, ela foi abrindo para outras patologias que não estavam mais no estatuto, muitas delas que fugiam só a questão da deficiência física para outras deficiências. Né? Às vezes física com intelectual, às vezes física com visual. Exatamente. Né? Porque tem, de fato, isso acontece. É a demanda, né? Até um detalhe importante, eu conversei com o Rodolfo, que eu pego alunos com deficiência visual e que têm deficiência física, que são atendidos na PADEF. Né? Já tem vários alunos que eu já peguei, né? E estão sempre lá e sendo atendido na escola especializada com a deficiência visual e estão tendo apoio na PADEF. E eu fico muito feliz, né, com essa parceria que a PADEF tem com o segmento da deficiência, da inclusão em Volta Redonda, porque, assim, às vezes é preciso esse terceiro setor, porque é importante essa parceria para atender a demanda, né? Eu acho que é importante essa ajuda mútua das instituições, uma ajudando a outra, que favorece quem? Favorece as pessoas, a família, né? A pessoa com deficiência. Parabéns, Rodolfo. Agora, deixa eu te perguntar, em quais áreas hoje a PADEF atua? Quais os serviços que ela oferece hoje para um deficiente que chega lá e com problemas de problemas motores, às vezes uma reabilitação? O que vocês oferecem hoje lá? Esse é um modelo também que eu acho bem interessante. Que depois de um tempo eu comecei a olhar, né, de uma forma diferente para esse modelo. E é um modelo que eu acredito muito. Eu sempre vi uma dificuldade muito grande também, que as pessoas buscavam alguns serviços e a PADEF... aí você fala assim, não, aqui a gente atende a área de saúde. Mas a pessoa precisa da questão educacional. Algumas têm uma tendência a ir mais para a área educacional, atender pessoas com deficiência, mais no segmento educação, outros mais saúde. E a PADEF, por incrível que pareça, ela começou com o olhar da saúde, depois ela se desenvolveu muito na área de assistência social, né? Que a área de assistência é você olhar a reabilitação e você pensar que aquela família tem diversas outras situações de vulnerabilidade financeira e etc. Então, você faz um recolhimento da família. Faz uma visita. Aí faz uma visita, vê se existem benefícios, que tipo de apoio. Aí você vai olhar o perfil da família, da situação que envolve aquela pessoa com deficiência. Então, por muito tempo também, nós tivemos um projeto com o governo do estado, que era o carro-chefe, que
foi assim, um dos primeiros que injetou, de fato, algum recurso para se montar a equipe mais estruturada. Mas a assistência social, ela tem um perfil, ela tem uma política própria, então a gente diz que ela tem alguns serviços que são ligados à assistência social, que são modalidade centro-dia, onde a pessoa vai lá e tem diversas oficinas, né, faz todo um trabalho. Muito legal. Que também é tipificado, um serviço tipificado na área de assistência. Então a PADEF passou por esse período e depois ela voltou, desenvolveu uma área de educação, mas não como escola, um apoio pedagógico, que é um apoio complementar. Nós trabalhamos alfabetização de pessoas com deficiência, tem um método próprio, né, para dar suporte, desenvolver uma área de comunicação alternativa, porque para a área de educação você tinha que se comunicar. Muitas vezes a pessoa chegava lá com, né, as patologias, a pessoa não tinha nenhuma comunicação verbal, ela não falava, não podia. Então, assim, vamos buscar outras formas, através de tecnologia, o uso de pranchas de comunicação com sinais. Tabuleiros, né? Formam as pranchas. Né? Isso é bem interessante. Isso começou a trabalhar junto da escola, mas hoje já é ofertado isso de uma forma geral lá dentro da PADEF. E depois realmente desenvolveu muito mais a área da saúde. Aí foi um foco muito grande nos últimos anos, onde a gente conseguiu buscar recursos para estruturar a equipe realmente especializada, com anos de dedicação para pessoas com deficiência, para reabilitação, naquelas patologias específicas também. Então, assim, foi muito investimento, e aí a saúde também teve um crescimento grande. Então, hoje a PADEF funciona nessas 3 áreas, ela tem essas 3 áreas. Tem gente que está sendo atendido pela área de educação, porém ela já é atendido pela saúde também na PADEF. A PADEF articula alguma coisa que não tem lá, para que ela receba isso em outro local, mas a gente tenta centralizar um atendimento lá. A área de assistência social também funciona as questões de idade. Agora nós temos um projeto com idosos que têm alguma deficiência física, enfim. Então, assim, aí a gente vai trabalhando as 3 áreas, né? Hoje nós temos lá na área de saúde, nós temos terapeuta ocupacional, fonoaudiólogos, psicólogos. E está partindo para a cultural também, né? Fisioterapeuta, sim. Mais cultural. Eu acho isso tão interessante, porque, você imagina, a gente aprovou um projeto no Ministério da Saúde e foi assim, a gente foi um pouco ousado lá. A gente tem um setor também que foi desenvolvido, que aí pensando estrategicamente a organização, falou assim, pô, a demanda é muito grande. O que a gente pode fazer? Porque aquilo incomodava, porque existia uma fila de espera, sempre uma fila crescente, aumentava um pouco o atendimento, mas a fila aumentava muito mais. Então, sempre uma fila crescente. Então, assim, e pessoas esperando muito tempo, e até hoje tem. Tem pessoas que batem lá e falam, estou na rede esperando, já tem 1 ano, 2 anos, 3 anos ou até mais. Então, assim, a gente realmente luta para fazer esse trabalho de rede. A gente, pensando o projeto, né, equipe de projeto, tem um coordenador, né, o Guilherme, enfim, tinha a Sandra, que era da área técnica, pessoas que se especializaram também em projetos. Eu também tenho formação, fiz também uma pós em projetos, falei, eu acho que esse seria um caminho, a gente precisa estruturar bem os projetos para a gente ir buscar parceiros. E aí a gente incluiu lá, né, a parte de arte, de música, atendimento, né, com musicoterapia, terapia assistida por animais, né, então com cães, né. Como é que chama esse projeto dos cachorros? Então, sinoterapia. Sinoterapia. Aí, Marcel, você que gosta de cachorro também. Sinoterapia. Quando eu fui pegar meu cão guia lá nos Estados Unidos, tinha um programa de labradores para famílias com crianças autistas, né? Eles eram treinados nos momentos que as crianças tinham crise, né? Os labradores eles conseguiam, de certa forma, controlar aqueles períodos de crise. Mas em relação às parcerias, os apoios, o que você acha? Você acha que a PADEF ela tem sido, tem tido esse apoio? É muito difícil? Como é que vocês trabalham nessa questão do apoio das parcerias? Então, isso é um outro fator que ele é fundamental, eu vejo como fundamental para a existência e fortalecimento dessas organizações. Né? É você, de fato, conseguir mostrar para a sociedade que é importante a participação de todos. Né? Hoje, dependendo, as pessoas não estão precisando, mas amanhã a gente nunca sabe o dia de amanhã. Às vezes um vizinho, às vezes é através de um acidente de carro, às vezes acontece algum fato que a pessoa vai até precisar de um serviço. A gente espera que isso não aconteça. Todo mundo, né, espera que isso não aconteça, né, com a gente ou com o familiar. Mas, então, a gente sensibiliza. Primeiro, também tem a questão de buscar sempre a credibilidade da organização. Você tem esses números, você ter o atendimento acontecendo de forma efetiva, o reconhecimento, os resultados, né? Então, isso tudo vai tornando a organização mais conhecida.
com mais credibilidade. E aí sim, é um setor também, é um movimento de relacionamento que é feito. Né, de você apresentar a organização, de você convidar as pessoas, realizar eventos, que muitas vezes você vai angariar recursos também, mas lá você vai colocar vídeos institucionais, enfim. E você ter, de fato, uma equipe especializada. E aí, uma vez eu escutei isso de um gestor que sempre admirei muito, que também de terceiro setor, que conduz uma organização em Niterói, Associação Fluminense de Reabilitação. Você vê, aquele negócio do benchmark, né? Meu pai e outros visitavam muitas associações, acompanhavam de perto o trabalho de outras organizações. Né? A gente não inventa roda, né? A gente busca o que está acontecendo e vai adaptando, vai melhorando. E aí ele falava o seguinte: Rodolfo, as pessoas vão enxergar vocês para um trabalho de fato de qualidade, sempre tem que ter uma busca por excelência. E, na verdade, principalmente o poder público e a sociedade, eles têm que enxergar a importância que precisam de você. O poder público enxerga que, assim, para fazer o que eles fazem, que fazem com muita qualidade, enfim, qual é o custo disso? Vamos buscar parceiro, vamos ser parceiro? E as empresas também conseguem enxergar isso, né? Teve um momento aí também da questão da responsabilidade social, que as empresas começaram a se atentar para isso. E eu posso dizer que graças às parcerias, né, muitas com o poder público, elas têm regras, elas vêm através de editais, chamamentos. Então a organização tem que ter uma capacidade técnica, que eu falei, que é qualidade no atendimento, equipe técnica qualificada, mas também aquela questão da sensibilidade, do relacionamento, a questão das marcas, né? Para a empresa tal, ela quer trabalhar no segmento de educação, ela quer atender, sabe, uma organização daqui de Volta Redonda, enfim, vamos apoiar. E aí a gente vai criando uma rede de parceiros e a gente vai investindo nisso, né, nos relacionamentos com esses parceiros, dando resposta para a sociedade, que a empresa tal ajuda, que ela é parceira, que ela faz a diferença. Olha, eu posso dizer que a Padef avançou muito, 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 muito pelas parcerias, tá? Muito mesmo. E vocês pretendem, com a Padef ainda, vocês têm objetivos, né, de crescimento? Quais são os planos aí para a Padef aí para os próximos anos? O que vocês pensam? Como eu falei, tudo que acontece, cada procura, né, cada pessoa que bate na porta. Hoje eu estava em reunião lá mais cedo, falando com um grupo de mães, elas questionando algumas coisas da área de educação, enfim, que eu acho que foge um pouco a nossa capacidade interna lá hoje, mas a gente colocou à disposição para poder discutir isso e ver o que é necessário, de que forma criar um embrião, algum tipo de atendimento para depois a gente melhorar. A gente está sempre pensando em novos projetos, como veio essa terapia com cães, foi através da Padef, foi o primeiro atendimento aqui na região. Né? Então, assim, a gente está sempre... Falando em cães, pô, desculpe interromper, mas quando você fala na questão dos cães, lembra cão-guia, né? Sim. O cachorro, ele também tem, além desse trabalho com terapia com a pessoa com deficiência física e intelectual, também pode ser trabalhado com visual, né? Sim. Prossegue, por gentileza. Então, e aí a gente está sempre pensando, agora surgiu a questão do canabidiol, que é algo que a gente já está com um projeto já... Volta Redonda é pioneira, né? É, pioneira, pelo município. É feito a extração do óleo ali no Estado de Cidadania. Eu não sei se é a extração, eu acho que, na verdade, hoje é o tratamento, né? O tratamento é feito lá, né? Já vem o medicamento e é utilizado lá. Eu pensei que fosse feito a parte laboratorial lá no Estado de Cidadania. Eu não sei, de fato eu não sei. Pode até... Mas Volta Redonda tem esse serviço... Tem. Na verdade, nós começamos a discutir isso lá na Padef no ano passado, mas a coisa está andando. Então, assim, tô colocando aqui de primeira mão. Mas mesmo. Tem resultado? Como é que funciona? Tem resultado? O que a gente está propondo lá é a gente selecionar alguns pacientes, alguns usuários, e a partir disso ter o acompanhamento médico e aplicação. E a gente verificar realmente... Fazer uma avaliação. Isso, uma avaliação por um período... Né? E aí, como o município já oferece, a gente quer realmente entender... Né? Se funciona de verdade. Na verdade, aplicar e entender quais são as patologias. Sim. Mas eu acho que isso aí também já tem bastante coisa acontecendo e bastante resultado. Então, assim, a Padef hoje pensa... Tem projetos novos, nós aprovamos um projeto ano passado
que é um projeto de renovação junto ao governo federal, também de manutenção e ampliação de serviços. A gente sempre coloca para ampliar nossa capacidade de atendimento. Então, esse projeto foi aprovado, foi aportado pela CSN também. Como digo, a CSN tem sido bem parceira. Então, é um projeto de incentivo fiscal, que também tá para acontecer, que se não acontecer esse ano, vai acontecer ano que vem, mas o valor já está em conta. Então, assim, e essas outras questões da múltipla também, que está aparecendo, a gente quer entender, compreender melhor, ver qual é a forma, né? E a gente sempre vai buscando outros caminhos, outras parcerias, outras possibilidades, né? A gente entende que o trabalho é em rede e a gente precisa agregar cada vez mais, pensando sempre na qualidade do serviço, qualidade de vida para essas pessoas que procuram um atendimento. Sim, exatamente. E tá porque o Além da Visão, né, hoje é um projeto, né, um movimento, a gente tem um canal, a gente está com esse movimento, já começamos esse ano, e como eu disse para você, as múltiplas, né, que são as múltiplas deficiências, elas abrangem não só a deficiência visual, mas como deficiência física, autismo, né, os deficientes auditivos. Nós temos síndromes associadas, né, que são múltiplas deficiências. Então, assim, eu acho que essa parceria das instituições, do terceiro setor, entre elas, essa comunicação, acho que é muito importante. Eu acho que é muito, assim, como posso dizer, valoroso, né, o trabalho quando é feito entre parceria, entre instituições. Parabéns pelo seu trabalho. Você, obrigado. Assim, como representante do seu pai, né, que seu pai hoje é falecido, né, saudoso. Sim. Qual o nome do seu pai? Antônio Levenhagem Júnior. Então, saudoso Antônio Levenhagem Júnior, que foi o pioneiro, né, com uma deixou um legado. Deixou um legado aqui em Volta Redonda. É importante a gente lembrar, trazer à memória o pai do nosso amigo Rodolfo e a história de como começou a PADEF, porque agora você vai ser conhecido, né, porque assim, eu conheci você através do meu irmão, através da Priscila, e eu sabia da PADEF, porque a PADEF, na época que eu fiz uma apresentação, muitos anos atrás, não sei se o Marcel lembra disso, a gente tocou num evento no Arama e a Kombi da PADEF que levou os músicos para fazer as apresentações. Então, a PADEF teve uma participação assim, nesse decorrer da minha vida. Da nossa história também, da nossa história. Aí, de repente, depois de tanto tempo, eu conheci você, né, o Rodolfo, que está aqui na minha frente, falando da sua história, cara. Parabéns mesmo. A situação do pai é bem interessante, né? Porque meu pai, eu tenho um homem bem tímido, né? Mas um lutador, né? Então, assim, ele fazia de tudo para conseguir mudar uma situação que era, assim, conseguir inserir meu irmão, conseguir que meu irmão, trabalhar para o meu irmão ter acesso a tudo, né? Então eu falava assim, não podia ter diferença. Então, assim, tem diversas Imagina em 82, hein? Nossa, era uma loucura. Então meu pai até escreveu um livrinho uma vez com a forma simples dele de ser. E assim, isso marcou muito, por quê? Porque, na verdade, hoje, quando eu olho, né, a minha trajetória, eu olho tudo que eu já caminhei, percorri, eu vejo no meu pai, assim, a PADEF, o meu pai, a história, me direcionou, né, como formação profissional, como tudo. Ele me envolvia para que, na época, eu tomasse conhecimento de estatuto, dessas coisas, reuniões aconteciam lá em casa, e sempre... Então, assim, me direcionou um pouco para a questão da administração. Você vê, eu me formei em administração, fui trabalhar o quê? Primeiro estágio local que eu fui atuar, na verdade não foi estágio, eu fui para administração pública, quando fui para o Rio estudar, fazia administração, mas eu procurei um trabalho voluntário. Você vê, o voluntariado, que era o trabalho que ele exercia, como aquilo... me direcionou, que inspirou também, né? Eu fui trabalhar numa ONG, que era uma ONG, Ação Solidariedade, que fazia um programa de proteção às vítimas e testemunhas ameaçadas, era um programa federal. E eu, super novo, estava lá envolvido e estava no terceiro setor e na administração pública. Então, assim, a minha formação foi muitas vezes, assim, até demandas que ele... vem aqui ver isso. Aí depois os cursos que eu fui fazendo, tudo curso que eu terminei de administração. O final do curso foi feito para a PADEF. Questão de RH. E depois eu fiz um outro curso, pós-graduação em projetos, foi análise estratégica da PADEF. Aí depois disso tudo eu vi a necessidade de estudar direito. Enfim, então a questão do voluntariado, a questão da luta. Meu pai desenhou uma cadeira, porque aquela cadeira ficava mais confortável para o meu irmão na época. Ele mandava para a fábrica, que a fábrica tinha que buscar, fazer aquela cadeira no formato que... Porque meu irmão, ele tinha uma dificuldade, a questão alimentar, entendeu? Aquilo dava mal-estar, enfim... Pai, não, tem que ter uma posição mais adequada. Ele ficava injuriado quando um carro
entrava, né, ia entrar na garagem, parava em cima da calçada. Ele falava, Nossa. pô, não é possível, isso aqui não é só para mim não, passa uma mulher com um bebê, não sei o quê. As pessoas, pô, não tem o mínimo de consciência. Aí ele escrevia um livro, fazia uma cartinha, deixava lá. Ele, sabe, ele era super engajado na questão social, mas em todos os aspectos, né? Ele se movimentava. E também tem a questão, desde a época lá das parcerias. Ele buscava um empresário aqui, um empresário ali, um outro aqui. Falando, vamos mudar essa realidade, vamos pegar ventilador, levar para cadeia, os caras estão lá presos. Pô, já é uma situação terrível, não sei o quê. Pô, tem que ter pelo mínimo aquilo lá, com a temperatura daquilo, que é um absurdo. Então, assim, ele tinha Pensava um olhar no ser social, humano, né? ele pensava nas pessoas, no ser humano, e aquilo tocava a gente, aí foi o voluntariado, foi O a trabalho do força seu de vontade. pai te inspirou, então, assim, a ser hoje a pessoa que você é, a formação que você tem, foi toda a inspiração vinda do legado do seu pai. Não? Totalmente. Você é um administrador, trabalha no terceiro setor, toda a formação voltada para o voluntariado. Fez direito, no final direito foi falar sobre o quê? Foi falar sobre a legislação que envolve as parcerias entre o poder público e o terceiro setor, as associações. Eu tinha que entender qual é o caminho, como você forma as organizações, o que é uma OCIP, o que facilita, o que uma lei trata, o que a outra trata, voltado, que pensar as relações que a PADEF e outras organizações. Então, assim, isso tudo foi uma sementinha lá atrás, que, sabe, de pessoas que conviveram, e muito meu pai mostrando esse amor pelo próximo, essa questão do ser humano. E até hoje, né, a gente... É muito gratificante. Eu acho que a PADEF moldou quem eu sou e contribuiu demais. Eu nem sei se eu contribuí mais com a PADEF ou se ela contribuiu mais para eu me formar, para eu ser quem eu sou. Seu desenvolvimento hoje. como ser humano, né? Você acha que a legislação brasileira hoje ela é favorável a você, às associações, ou você acha que tem que mudar alguma coisa? A verdade é que eu acho, assim, de uma forma geral, né, tem muitas leis, né? E às vezes, quando eu fiz esse estudo da relação, né, da parceria entre o poder público e as ONGs, que às vezes até confunde, né? Do aspecto legal, né? Eu acho que a coisa mais frágil nisso tudo é a situação da fiscalização, né? As ONGs, por muito tempo, elas passaram por um questionamento, né? Dessa questão de receber as verbas públicas e ter condição. Pô, são organizações que nasceram da sociedade. Muitas vezes as pessoas não tinham um olhar gerencial, não tinham uma visão administrativa. Então, assim, pessoas às vezes bem simples que estavam lá com coração. Então, assim, a gente preza, né? Porque não quer perder nunca esse amor, a família, amando o seu filho e amando o próximo, querendo fazer o melhor para entregar, que o amor é fundamental. Mas também introduzir alguma coisa do gerencial, né? Então, assim, eu vejo que tem muitas leis, isso até certo ponto confunde. Eu acho que hoje já tem uma fiscalização muito mais... A prestação de contas, questões, elas acontecem de fato. O Ministério Público e o Poder Público cobram muito. Então, assim, a tendência é quem quiser fazer essas parcerias tem que conhecer o aspecto legal, sim. Tudo passa por instrumentos jurídicos. Tem que conhecer essa legislação, tem que conhecer as fontes de financiamento, onde tem orçamento, o que é possível fazer, quais são os objetos. E realmente ter um detalhamento de contabilidade específica, de prestação de contas, né? É algo assim que tem que ter uma dedicação realmente. Os incentivos fiscais, você acha que são suficientes? Ou você acha que deveria haver mais incentivo do governo para que as empresas privadas colaborem mais? Olha, eu já, através dos conselhos, né, os conselhos municipais, eu já vi muita coisa. Os conselhos precisam se estruturar mais, mas em Volta Redonda isso funciona bem. Tá? Eu vejo muitas organizações acessando recursos através do Conselho de Idoso, Conselho da Criança e Adolescente, com muita transparência, com muita seriedade. Organizações, Volta Redonda também se destaca, né? No aspecto de ter muitas organizações que têm uma estrutura, que são, né, que gerenciam, enfim, tem muita coisa boa acontecendo. Nós tivemos também, como volto a falar, Fundação 60, tempo atrás, aí, fez uma capacitação a pedido da Prefeitura, em parceria com a Prefeitura. Precisa qualificar, precisa capacitar essas organizações. Existem, sim, caminhos de incentivo. Eu posso dizer que a PADEF, conseguiu encontrar alguns caminhos, né? O governo federal tem muita coisa acontecendo. A gente vê muita coisa na área da cultura, a gente vê algumas coisas na área do esporte, mas tem muito mais do que no passado tem. Então, eu acho assim, lógico que tem muita coisa para melhorar. Eu acho que tem que realmente abrir novas possibilidades, fontes né, mesmo, de financiamento, de incentivo. Sim. Mas eu acho que hoje já é possível acessar mais recursos. Beleza, então esse trabalho maravilhoso que é feito na PADEF, eu tenho que dizer assim, cara, eu como deficiente, eu só tenho que agradecer essas pessoas como você que faz esse trabalho, seu pai, né, que foi uma pessoa que pensou, né,
tendo um filho, pensou em todos nós, o futuro, ele nem está lá no céu, mas com certeza ele está vendo. E me fala as suas considerações finais, o que você quer deixar de recado aí para o nosso público. Então, Bruno e Marcel, eu primeiro quero agradecer novamente, parabéns pela iniciativa de vocês, do trabalho. Eu fico pensando e volto lá atrás, né, na história, como tudo começou, e sei que vocês vão conquistar, tá? Vocês podem contar comigo e contar com a PADEF, conforme já tinha conversado antes, para essa troca de experiência e suporte, o que for necessário. A PADEF chegou a esses números, né? Hoje nós temos mais de 450 famílias em atendimento. Sim, nós temos 50 profissionais especializados, nós temos uma diretoria de voluntários, uma equipe super qualificada. Então quero agradecer toda a equipe também da PADEF que estiver acompanhando. Abraço. Quero agradecer o presidente Luiz Eduardo, que também é um voluntário. E a PADEF já chegou no último ano próximo a 30 mil procedimentos realizados no ano. A gente sempre, como ele falou, os desafios, a gente sempre ampliar, buscar novos projetos e ampliar. Então, assim, nós vamos crescer, certamente, temos sonhos também. Sim. E tudo começa a partir desses sonhos. Então, assim, eu acho que as parcerias também, conforme eu falei, né? Então, eu também, é fundamental a gente reforçar a questão dos sócios, né? A questão dos voluntários. Né? Se a PADEF, hoje eu sempre digo isso, ela existe por eles, ela existe porque essas famílias que buscaram isso para os seus filhos e parentes. E a PADEF não pode perder esse caráter. Então, assim, seja um voluntário, conheça a PADEF, conheça o projeto Além da Visão, participe, some, contribuição da sociedade de todos, ela também é fundamental para esse trabalho, né? Não é, então, quando eu digo parceiros, não é só iniciativa privada, não é só poder público, principalmente aqueles que iniciaram esse processo. As organizações, elas prestam serviço para eles, né? Eles que vão ver a qualidade do serviço, que vão somar com isso tudo. Então, esse é o convite que eu faço para que se envolvam nas causas e sejam voluntários também. Muito importante. Então a gente agradece Rodolfo da PADEF, ou Dodô para os mais amigos. Popularmente o Dodô. Isso, para a gente é uma honra tê-lo aqui conosco. Essa entrevista foi muito boa, muito maravilhosa. A gente conhecer a PADEF, o trabalho maravilhoso que vocês fazem. A gente só tem a agradecer e pedir para o pessoal compartilhar esse vídeo, né, para que mais pessoas conheçam o trabalho do Rodolfo, da PADEF, que é um trabalho muito maravilhoso. E não se esqueça de dar o like também, galera. Apoia o canal aí para que essa mensagem chegue a cada vez maior número de pessoas. Beleza, galera? Então, encerrando aqui, Além da Visão, hoje com o Rodolfo Levenhagem, da PADEF, o Dodô, popularmente conhecido. Então, muito obrigado pela participação de todos vocês aqui, da equipe, da galera que tem sempre apoiado a gente. Valeu, galera. Não se esqueça aí de seguir o nosso canal, apoio o Live Music. Tamo junto. Valeu, galera. Um abraço para todos vocês.